Observar um terrário é uma experiência fascinante. Eles nos fazem sentir dentro do próprio cenário e isso mexe com a nossa imaginação. Esta e muitas outras razões, como a necessidade de estar mais perto da natureza, tem feito aumentar o interesse das pessoas em ter um mini-mundo para chamar de seu. Quer saber como eles funcionam e como se faz um terrário? Então fique por aqui. Eles são lindos e ótimos para decorar pequenos espaços em apartamentos ou escritórios, porque trazem vida ao ambiente. Mas eles não são invenções tão recentes. Um dos primeiros registros está relacionado à experiência do médico inglês Nathaniel Ward, que em 1928 colocou pupas de borboletas e terra em uma caixa de vidro fechada para observar a metamorfose dos insetos. Mas o que mais chamou a atenção dele foram as plantas que sobreviveram ali. Esse sistema foi chamado de caixa de Ward, inspirando as estufas, caixas de transportar espécies vegetais e os terrários modernos de hoje. Eles podem durar anos. O mais famoso foi feito em 1960 por um engenheiro aposentado chamado David Latimer, que mantém a planta viva dentro de um garrafão fechado. O vegetal foi regado pela última vez em 1972, quando foi colocado uma rolha na garrafa e nunca mais foi retirada. Ainda bem que hoje podemos aprender a construir e cuidar dessas preciosidades participando de cursos, oficinas ministrados por profissionais que se especializaram nesta técnica, como a paisagista Tatiana Gigante, da Agave Paisagismo. Depois de 18 anos atuando em grandes corporações como secretária executiva, ela foi em busca de melhorar sua qualidade de vida e procurou inspiração na simplicidade da vida do campo e na fauna brasileira. Por isso, ela sempre insere a mata nativa brasileira em seus trabalhos. Mas o que são os terrários? Quando a gente está falando do terrário, nós estamos falando de um recipiente onde tem vida ali dentro, tá? Onde a vida, ela cria um microclima, um microecossistema e a vida se desenvolve ali dentro, tá? Sem muita interferência do ambiente externo. Por que o terrário tem que ficar fechado, gente? A água vai evaporar, vai condensar, vai chover. E isso vai gerar a vida dentro do terrário. Com esse processo, os nutrientes das plantas vão estar todos sendo desenvolvidos ali dentro, a folhinha que morre, que cai, vai passar por todo o processo, como acontece na natureza. Tá? A natureza é um tamanho pequeno. Agora vamos a algumas dicas para você construir um terrário simples. Em relação aos materiais, você precisa de recipiente de vidro, não muito fino e com boca larga. Eles devem estar bem lavados, secos e desinfetados para evitar que nasçam fungos ou bactérias que possam alterar o equilíbrio no ambiente interno. Em relação às plantas, devem ser escolhidas aquelas que não crescem muito, que tenham características semelhantes, que necessitem os mesmos cuidados para que elas possam se desenvolver juntas e sobreviver nesse novo habitat. As plantas que melhor se adaptam aos terrários fechados são os musgos, piperônias, unha de gato, fitônias e aspargo samambaia, por exemplo. A quantidade de terra deve ser o suficiente para cobrir as raízes das plantas escolhidas. Nela estarão os nutrientes. Já o carvão ajudará a absorver os gases. Pedrinhas. Talvez você precise de areia também. Em relação às ferramentas, você pode adaptar objetos como colher, hashi, tesoura. Para decorar, você pode usar miniaturas, pedrinhas. E o borrifador também é muito importante. Sobre os passos. Primeiro, coloque uma camada de pedrinhas no fundo para a drenagem da água. Depois, uma segunda camada de carvão vegetal ou carvão ativado. Em seguida, uma camada de terra.
Faça um pequeno buraco na terra e coloque a plantinha. Você pode enfeitar o terrário fazendo cenários de paisagens, usando areia para fazer os caminhos, pedrinhas, as miniaturas. Depois disso, regue o terrário cuidadosamente, limpando as paredes e coloque a tampa. Deixe seu terrário num local que tenha claridade média, nunca diretamente à luz do sol. Como sabemos a hora de fazer a manutenção? De observar o comportamento das plantinhas. Se elas estão ficando amareladas, secas, né, porque está faltando água, ou se elas estão ficando com aparência melada, que é sinal que tem excesso de água. Se o vidro embaça todo dia e depois desembaça, é sinal que a chuvinha está acontecendo. Se fica 1 ou 2 dias sem acontecer a chuvinha, abre o terrário, dá uma borrifadinha de água porque ele está seco. Presta atenção na chuvinha. Se tem chuvinha demais, a planta vai melar. Então deixa o terrário aberto 1 dia, 2 dias, o quanto você observar que está fazendo com que a planta se recupere. Elas podem ser realizadas no terrário, tá? Porque principalmente como a gente vai fazer um terrário de cenário, se a gente deixa a planta tomar conta, igual aconteceu lá do Sr. David, né? Aí ele toma todo o espaço e você não consegue mais ver o cenário. Mas se não podar, não tem problema? Não tem problema, ele vai tomar conta. Entendi. Porque é só por uma questão estética. É importante manter o terrário fechado para permitir a circulação de água no seu interior. Mas ele deve ser aberto de vez em quando para remover o excesso de umidade, se tiver, fazer podas, se necessitar, e limpar as paredes para evitar a proliferação de micro-organismos. Se curtiu o conteúdo deste vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Ativando o sininho, você receberá nossas notificações de novos vídeos e visite nosso site